Estamos ao vivo. Terceira vez tentando aqui, pessoal. Vai dar certo em nome de Jesus. Oi, Daia, boa noite. Maurinha. Boa noite. Gente, é a terceira vez que eu tento abrir a live, tá caindo, mas vai dar certo em nome de Jesus. Não sei se é o Wi-Fi, se é o 3G, tá os dois. Vamos ver se fica. Tava colocando um louvor aqui, até parei. Irmão Francisco, boa noite. Vai dar certo em nome de Jesus. Esse demônio já caiu por terra. Vai ser bênção. Vocês estão conseguindo me ouvir? Conseguindo me ver? Tudo certinho? Respondem pra mim com joinha. Se estão conseguindo me ver. Se tiver travando, vocês me falam também, tá bom? Não sei o que tá acontecendo, que caiu 3 vezes. Mas agora vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Vai enviando essa live para mais pessoas, para que elas possam também ser tocadas, abençoadas em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer uma oração, já estava fazendo, mas caiu. Então eu vou fazer novamente. Eu creio que Deus vai abençoar em nome de Jesus. Oi, Jô, voltou aqui, minha filha. Tá já com os dados móveis ligados, tá os dois, tá? O Wi-Fi e os dados móveis para não ter risco, tá bom? Então, vamos orar? Vou orar de olho aberto agora para ficar esperto aqui, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, essa live. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha com Teu poder, com a Tua unção. Meu Deus, que não venha ser mais eu falando, mas o Senhor através de mim, Pai. Meu Deus, que o Senhor abençoe cada vida, cada pessoa que está aqui assistindo, pessoas que vão assistir, Pai, depois, porque estão no trabalho, estão, meu Deus, em outros países, estão em outros locais e não conseguem, meu Deus, estar ao vivo aqui agora, mas eu creio que serão tocadas, abençoadas. Pai, que o Senhor venha realmente acalmar o nosso coração, acalmar as tempestades, meu Deus, da nossa vida, Pai. Que o Senhor venha trazendo a paz, que o Senhor venha trazendo a alegria, que o Senhor venha trazendo o conforto, meu Deus, que essa pessoa precisa. Pai, em nome de Jesus, que não venha ser mais eu a falar a partir de agora, mas o Senhor através de mim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite, irmã Zoraia. Tinha caído, né? Saiu 3 vezes e agora estamos aqui firme em nome de Jesus. Não vai cair mais, não. Amém? Então, gente, qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Se travar, se cair. Se cair, ele encerra aqui e aí eu volto. Mas não vai cair em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, essa mensagem está no meu coração há algum tempo. Eu até dei ela em um grupo que eu participo de devocionais e mandei esse áudio, né, com essa mensagem para aquele grupo e até para o grupo da igreja também, onde eu sou líder de mulheres, eu coloquei lá para elas e foi uma bênção. Mas essa palavra ainda está queimando no meu coração e diversas vezes durante assim o dia eu coloco louvor para ouvir, pregação para ouvir. E Deus tem continuado falando sobre as tempestades. E eu entendi então que eu tenho que liberar essa palavra. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, que você está aqui nessa noite. Porque eu creio que Deus quer falar comigo e com você também, em nome de Jesus. Amém? Se vocês escutarem algum grito, algum barulho, a minha pequena, ela tá com meu esposo brincando ali. Mas ela tá doida pra entrar e participar da live. Então, se acontecer dela entrar aqui, se vocês escutarem algum barulho, é ela brincando ali com ele, tá bom? Então, gente, vamos lá. Se você tiver como ler a sua Bíblia, eu convido você a abrir. Eu vou ler na versão viva, tá bom? Tô amando essa versão. Então, tô lendo nela ultimamente. E nessa versão, ela tem alguns detalhes que chamaram a minha atenção. Então convido você a abrir em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Amém? Mateus capítulo 14, a partir do 22. Então vamos lá? Logo depois, Jesus mandou que os seus discípulos entrassem no barco
e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Então o versículo ele começa dizendo, logo depois. Logo depois do quê? Versículos anteriores nós vemos Jesus multiplicando pão e peixe e alimentando uma multidão. Cerca de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Nós vemos que já estava entardecendo quando Jesus fala, eles estão com fome, né? E os discípulos falam, despede a multidão para que eles vá para a casa deles, para que eles comprem. E Jesus fala, não, nós vamos alimentar eles. Então já era fim de tarde. Então Jesus ele fala aqui, ó, logo depois, Jesus mandou os seus discípulos que entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. Por quê? Enquanto ele permanecia a fim de despedir o povo para suas casas. Então provavelmente já era de noite, porque a Bíblia diz que era fim de tarde quando Jesus foi multiplicar os pães e alimentou aquela multidão. Acredito que levou um tempo para isso. Então já era de noite quando Jesus dá uma ordem para eles: vão e atravessem para o outro lado do rio, do outro lado do mar. O que eu entendi aqui, irmãs, que Jesus ele deu uma ordem para os discípulos. Guarda isso. Jesus ele deu uma ordem para os discípulos. Mas o que acontece em seguida? No versículo 23 diz assim: e tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Então olha só, Jesus ele despediu a multidão e foi para o monte orar. A hora foi passando. Mas os discípulos, eles já tinham ido, certo? Então, ó, e tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E no lago os discípulos estavam com dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Então, você vê que Jesus ele deu uma ordem para os discípulos: atravessem para o outro lado. Os discípulos, obedecendo ao Senhor, entram no barco e começam a navegar. Enquanto eles estavam navegando, um vento forte se levantou. O mar ficou agitado e eles lutavam contra a tempestade. Uma das coisas que eu entendi, que eu aprendi aqui, é que quando, muitas das vezes, nós estamos obedecendo uma ordem do Senhor, uma tempestade se levanta contra nós. Presta atenção. Quando nós estamos obedecendo uma ordem do Senhor, pode se levantar contra nós uma tempestade. E o objetivo dessa tempestade é nos impedir de cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. É de cumprir a missão que Ele colocou nas nossas vidas. Boa noite, Vanessa. Então, olha só como o inimigo ele age. Então, talvez você ouviu uma palavra do Senhor. Talvez você teve uma direção específica de Deus e você está obedecendo essa direção. Mas então se levantou contra a sua vida uma tempestade. E você fala, por quê? Eu estou obedecendo. Por que isso está acontecendo contra mim? Por que isso está acontecendo com a minha família? Por que isso está acontecendo na minha vida? Mas eu quero te dizer que quando nós resolvemos obedecer ao Senhor, tempestades podem se levantar. Mas os discípulos fizeram algo que nós precisamos fazer quando tempestades se levantam contra nós, quando estamos obedecendo a ordem do Senhor. A Bíblia diz que eles lutavam contra o mar agitado. E é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que lutar. Nós temos que permanecer crendo. Nós temos que continuar fazendo a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Jesus disse para eles, vão para o outro lado. Era isso que eles tinham que fazer. Ir para o outro lado. Eles não podiam voltar. Eles não podiam parar. Eles tinham que avançar. Mas o inimigo colocou ali uma tempestade. Para o quê? Para impedir. Para que eles ficassem desesperados. Para que eles achassem que Jesus se esqueceu deles. Mas Jesus, em momento nenhum, se esqueceu deles.
Então nós, quando uma tempestade se levanta contra nós, a primeira coisa que nós temos que fazer é continuar lutando, é continuar crendo, é continuar perseverando. Não desista, não recue, continue lutando. Ai, irmã, é muito difícil, eu já não estou mais aguentando. Você imagina, eles no meio de uma tempestade, você já deve ter visto filmes, vídeos de tempestades. Não importa o tamanho do barco, a tempestade, o vento forte, as ondas do mar, eles assolam o pequeno barco, mesmo que o barco seja grande. A fúria do vento e do mar é muito grande, mas eles continuaram ali. E nós temos que continuar, em nome de Jesus. Amém? Continuando no versículo 25. Já de madrugada, Jesus veio até eles caminhando em cima da água. E eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Gente do céu, toda vez que eu leio isso eu fico inconformada. Os discípulos, vendo que Jesus está vindo, eles não sabiam que era Jesus, eles vendo que alguém está vindo, eles imaginam que é um fantasma. Fantasma existe, gente? Não, fantasma não existe. Eu até brinco aqui com a minha filha, né? Ela tem mania de pegar o edredom, se cobrir, fica Aí eu fico, um fantasma. Mas o fantasma não existe. Mas por que eles acharam que Jesus era um fantasma? A Bíblia diz: já de madrugada Jesus veio até eles caminhando sobre as águas. Eles gritaram de medo. O medo, ele distorce a nossa visão. O medo faz a gente enxergar coisas que não existem. Talvez você se lembre quando você era criança, né? Você viu uma sombra de uma árvore pela janela, você achava que era um fantasma, um monstro, mas era apenas uma árvore, a sombra de uma árvore. Quando a gente é criança, a gente imagina que tem um bicho debaixo da cama, tantas coisas, mas são frutos da nossa imaginação, não são de verdade. E uma das coisas que o inimigo ele quer e ele age é na nossa mente, fazendo a gente ver coisas que não existem. A gente imagina que vai acontecer um acidente, a gente imagina que vai acontecer uma tragédia, a gente imagina tantas coisas. Eles imaginaram que era um fantasma. Então nós temos que tomar cuidado com o que o inimigo tem colocado nas nossas mentes. Porque ele começa na mente e depois ele afeta a visão. Então nós temos que tomar cuidado com o que está na nossa mente. Nós temos que pensar sobre o que nós pensamos. Nossa, como assim? Mas é isso mesmo. Nós temos que pensar sobre o que nós pensamos. Quando vem um pensamento na sua mente, você tem a autonomia de pensar: isso é de Deus ou é do diabo? Isso é minha imaginação, minha emoção ou é algo real? Então nós temos que aprender a pensar sobre o que pensamos. O inimigo ele coloca o medo no nosso coração para distorcer os nossos pensamentos e consequentemente a nossa visão. Então nós não podemos deixar que o inimigo haja na nossa mente. É uma frase que eu digo quase em toda live, e eu digo em todo o Clube do Livro, e eu sempre falo essa frase porque ela impactou a minha vida, e é a mais pura verdade. Nós podemos, não podemos impedir que passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninho, porque para fazer ninho, ele leva tempo. Então, para um passarinho conseguir fazer ninho na tua cabeça, primeiro você vai ter que permitir, ele vai levar muito tempo. Então não permita que pensamentos ruins, distorcidos, permaneçam na sua mente fazendo ninho. Pense sobre o que você pensa. Amém? Então não deixe que o inimigo haja na tua mente. Consequentemente, ele agindo na tua mente, ele age na tua visão.
Vamos ler o versículo de novo. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima das águas. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Eles pensaram que era um fantasma. Pensaram e viram um fantasma. Não deixe que o inimigo afete a tua mente e a tua visão. Amém? No versículo 27 diz assim: mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenha medo, coragem, sou eu. Eu amei essa versão, porque diz assim: logo Jesus os tranquilizou, dizendo: não tenha medo, coragem, sou eu. E é isso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Não tenha medo, coragem, sou eu. Não é um fantasma, não é um monstro, não é o que você imaginou, sou eu. Então você vê aqui que Jesus ele os tranquilizou, mas observa, Jesus os tranquiliza primeiro. Jesus acalma a tempestade interior deles primeiro. Observe que Jesus não tinha acalmado ainda a tempestade externa. O mar ainda estava agitado. A tempestade ainda estava acontecendo. Mas antes de acalmar a tempestade externa, Jesus ele acalma a tempestade interna. Antes de Jesus acalmar todas as tempestades externas da nossa vida, Jesus ele precisa primeiro acalmar a tempestade interna do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então Jesus os tranquilizou, dizendo: não temas, coragem, sou eu. Eu não sei que tempestade você tem vivido, que tempestade você tem enfrentado, talvez um diagnóstico, talvez um casamento que está à beira do divórcio, talvez você esteja enfrentando um divórcio, talvez você tenha perdido alguém que você ama. Eu não sei qual é a tempestade que você tem vivido, mas Jesus, nessa hora, Ele quer tranquilizar o seu coração. Antes de Jesus tranquilizar a tempestade, Ele precisa tranquilizar o seu coração. E Ele está dizendo para você: não tenha medo, coragem, sou eu. Amém? E aí, continuando, então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Olha só, Pedro gritou e disse: se realmente é o Senhor. Então vamos voltar um pouquinho. Jesus estava vindo sobre as águas e eles, com medo, gritaram e falaram: é um fantasma, porque o inimigo afetou a mente e afetou a visão deles. Agora Pedro já tinha ouvido Jesus dizer: não tenha medo, coragem, sou eu. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Pedro disse: se realmente é o Senhor. E quantas vezes nós agimos assim, não é? Deus já falou com a gente, Jesus já falou com a gente: coragem, não tenha medo, sou eu. Mas nós ainda estamos com medo, mas ainda estamos duvidando. E nós temos que tomar cuidado com a dúvida. A Bíblia diz que nós não podemos ser como a pessoa que duvida, porque ela é levada como a onda do mar. Ela vai para frente e vai para trás. Deixa eu achar aqui, gente. Ó, achei meu rascunho. A dúvida não te leva a lugar nenhum. A Joyce Meyer, uma autora que eu amo muito, que eu gosto muito dos livros dela, ela fala que a dúvida é como uma cadeira de balanço, onde você vai para frente, para trás, mas não te leva a lugar nenhum. Então a dúvida, ela não tem destino. A dúvida não leva a gente a lugar algum. Então, se nós ficarmos como Pedro, duvidando, se nós tivermos dúvida no nosso coração, nós infelizmente vamos ficar
como sentados numa cadeira de balanço, para frente e para trás, para frente e para trás, nós não vamos a lugar nenhum. Não podemos ser como aqueles que duvidam. Tomé duvidou que o Senhor tinha ressuscitado. Ele falou, só vou crer se eu tocar. E pela misericórdia de Jesus, Jesus teve compaixão e falou, toca então nas minhas feridas. E ele disse, só porque eu toquei, agora eu creio. Mas Jesus diz, bem-aventurado aquele que crê, mesmo não tocando. Nós não podemos ser aqueles que precisam ver para crer. Nós não temos que ser pessoas que agem pela razão. Nós que conhecemos o Senhor, não agimos pela razão, mas pela fé. É pela fé que nós temos que agir, e não pela nossa razão. Pela razão, a gente continua no barco, mas pela fé, a gente sai dele. Amém? E aí, Jesus fala, né? Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Então você vê que Pedro, ele cocheou em dois pensamentos. Por um momento ele falou, se é o Senhor, me manda ter contigo. E no outro instante Jesus falou para ele, venha, e ele foi. Então nós não podemos oscilar, irmãos. Não podemos oscilar. Mas mesmo que a gente oscile, o Senhor, Ele não desiste de nós. E Ele está dizendo para você, venha. Venha caminhar sobre as águas. Então Pedro, ele no versículo 29, né, o Senhor diz, venha. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. O Senhor está chamando nós, venha. Você quer provar que eu sou Deus? Você quer provar que eu sou de verdade, que sou eu? Pode vir então. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Se você precisar de provas, Ele vai te dar. Mas melhor seria que você não precisasse. Então, no versículo 30, mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, vamos lá. Quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor. Vamos ler de novo? Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor, começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor. Uma das coisas que eu aprendi no curso de psicanálise que eu estou me formando, eu até estou aqui com o meu caderno, é que os nossos sentidos, eles nos ajudam a captar e entender as informações que nós recebemos. Nós temos os 5 sentidos. Eu até coloquei aqui, ó, olfato, visão, audição, tato e paladar. Mas nós temos que tomar cuidado, porque nós que conhecemos o Senhor, não podemos ser guiados pelos nossos sentidos, mas pela palavra, mas pelo Espírito Santo. Então você vê aqui que Pedro, ele olhou um sentido. Ele sentiu... Perdão, passou uma moto barulhenta aqui. Então Pedro, ele olhou um sentido. Então ele sentiu o toque físico, a força do vento. Então você vê aqui, lá no começo, eles viram Jesus vindo e acharam que era um fantasma. Então olha só, o inimigo ele vai agindo nos nossos sentidos. O inimigo ele vai agindo naquilo que era para ser bom, porque foi Deus que criou os sentidos. Mas ele vai agindo naquilo que é bom, que foi Deus que criou, para nos confundir. Então Pedro, ele olhou em volta, ele sentiu a força do vento, ele ficou cheio de medo e gritou, salva-me, Senhor. Nós não temos que ser guiados pelos nossos sentidos.
Não se baseie neles, mas se baseie na palavra do Senhor. A sua visão pode estar distorcida. Você pode estar sentindo medo. Você pode estar ouvindo que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que esse diagnóstico é o fim. Você pode estar sentindo já um cheiro ruim, como Lázaro estava morto há 4 dias e Maria disse: Jesus, já cheira mal. Você pode estar até mesmo sentindo sabor ruim. Quando nós ficamos doentes, nosso paladar muda. Você pode estar sentindo já um gosto ruim. Mas eu quero te dizer que todos esses sentidos físicos, que podem estar distorcidos, que podem estar até mesmo mostrando algo para você, eles não são a palavra final de Deus para sua vida. Eles não são a palavra final. Olha só no versículo 31. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse para ele: ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha só. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus não estava longe de Pedro. Jesus estava perto. E a Bíblia diz que no mesmo instante ele estendeu a mão e trouxe Pedro de volta. Quantas vezes nós sentimos que Jesus está longe? Quantas vezes nós nos sentimos abandonados? Mas Jesus, ele não está longe. Nós é que não estamos vendo, nós é que não estamos sentindo, mas ele está perto, pronto para estender a mão para nós e nos ajudar. Jesus estendeu a mão, no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus estende a mão para você nessa hora e te segura e te mantém de pé. Jesus nesse momento, ele estende a mão para você, te coloca de pé. Você que estava caído, você que estava deprimida, você que estava deitada e prostrada numa cama dizendo: é o meu fim. Não, não é. Jesus estende a mão para você agora e fala: vem, e eu te coloco de pé. Ele te coloca de pé agora. Receba isso, o Senhor está perto de você, Ele está aí do seu lado. Eu sinto a presença de Deus aqui. Ele está perto. Estende a mão para Ele. Estende a mão para Ele, segura firme. E segura firme. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Ele está perto. A presença dele está aqui. Ele está perto. E Ele te sustenta de pé. Quando você não puder mais caminhar. Quando você não tiver mais forças. Quando você estiver afundando, como Pedro estava. Ele estende a mão para você e te coloca de pé. Eu não sei você, mas eu já estive no fundo do poço. Mas o Senhor estendeu a mão para mim e me levantou. Hoje, se eu estou aqui falando com você, é porque Ele me colocou de pé. Talvez você esteja no fundo do poço, talvez você esteja afundando, mas o Senhor nesse momento te coloca de pé. Amém? Glória a Deus. E Ele disse, Jesus disse ainda: ó homem de pequena fé, por que você duvidou? E Jesus está dizendo para mim e para você: por que você duvidou? Eu nunca te deixei, nunca te abandonei. Eu estou perto de você o tempo todo. Ele está perto, Ele nunca te deixou. Não duvida do Senhor. Duvide dos seus sentimentos, duvide dos seus pensamentos, duvide do que você ouve, duvide do que você sente.
né? Falando aqui dos 5 sentidos. Duvida do que você ouve, do que você vê, mas não duvida do Senhor. Ele está perto. No versículo 32 diz assim: quando eles subiram no barco, o vento parou. Lembra que eu disse? Antes de acalmar a tempestade externa, Jesus, ele acalmou a tempestade interna no coração dos discípulos. Então, antes de acalmar a tempestade externa, Jesus acalma a tempestade interna. Mas ele também acalma a tempestade externa. A Bíblia diz que quando eles subiram no barco, o vento parou. Em que momento que a tempestade para? Em que momento que o vento forte para? No momento em que Jesus entra no barco com a gente. No momento que nós aceitamos o Senhor. No momento que nós voltamos a crer. No momento em que nós seguramos firme na mão de Jesus e deixamos Ele nos conduzir. É nesse momento que a tempestade acalma. Muitas das vezes nós achamos que Jesus vai acalmar a tempestade externa primeiro, para depois a gente se acalmar. Mas na matemática de Deus não é assim que funciona. Primeiro ele acalma a nossa tempestade interna, para depois acalmar a tempestade externa. Talvez você estava esperando que tudo se resolvesse primeiro, para depois você ficar alegre, para depois você ficar feliz, mas não. Jesus, ele quer que você se alegre. Jesus, ele quer que você confie. Jesus quer que você persevere na tempestade, para depois ele acalmar a tempestade externa. Tem uma amiga minha que está enfrentando um câncer. E ela tem se mostrado tão otimista. Ela está tão positiva, tão crendo, tão confiante no Senhor, que é de admirar. Às vezes, eu me coloco no lugar dela e falo, será que eu estaria assim? E ela tem me ensinado com a vida dela, que diante da tempestade, antes de acalmar a tempestade externa, ou seja, antes de Jesus curar ela está firme, ela está crendo, porque Jesus está acalmando primeiro dentro dela. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos crer que Jesus, ele vai acalmar a tempestade externa a partir do momento em que primeiro nós permitirmos que ele acalme a tempestade interior, e a partir do momento que nós segurarmos firme na mão dele e deixarmos que ele nos conduza. Porque muitas das vezes nós queremos fazer as coisas da nossa forma. Nós queremos que Jesus haja como nós imaginamos, mas não é como nós imaginamos, é como ele deseja. Então segure firme nas mãos do Senhor. Amém? No versículo 33, e os outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo, realmente, o Senhor é Filho de Deus. Olha só, os outros ficaram admirados. Quando você vence a tempestade e você testemunha disso, outras pessoas ficam admiradas com a sua vitória. Então, quando Jesus, ele acalmar a sua tempestade, não é só para você ficar bem, para você ficar feliz, mas é testemunho para outras pessoas. É testemunho que Jesus está perto. É testemunho de que ele não é um fantasma, mas que ele cuida de nós. Então, aquilo que nós vivemos é testemunho. Até hoje eu estava dormindo, acordei com uma frase de Jesus. Eu vi uma ostra, uma pérola dentro. Depois eu vi uma pessoa usando colar. Eu até postei hoje no meu Instagram. E Jesus, ele falou assim pra mim, não retenha a pérola, porque a pérola é produto da dor. A ostra, ela é ali ferida por um grão de areia ou qualquer outra coisa, vai lá e fere ela. Mas em vez de ela expulsar aquela ferida, aquela coisa que feriu ela, né, e lutar contra, ela abraça a dor. Ela abraça aquilo.
Então ela produz, ela gera uma pérola. Mas a pérola não é para ficar no nosso pescoço dizendo: olha aqui, eu venci, é minha e acabou. Não. A nossa pérola nós temos que entregar para outras pessoas. Nós temos que testemunhar para outras pessoas, para outras feridas, que Jesus, ele não vai nos abandonar na dor, que ali não é o fim. Então, pérolas são produtos da dor. Mas se nós abraçarmos a dor, se nós abraçarmos o processo, deixarmos o Senhor trabalhar em nós, nós vamos produzir uma pérola. Mas essa pérola não é para ficar no nosso pescoço, simplesmente. Mas é para nós darmos a outras pessoas que estão feridas, e dizermos: olha, eu fui uma ostra ferida, mas eu produzi uma pérola. E se você deixar o Senhor tratar o seu coração, se você abraçar essa dor, se você ressignificar essa dor, você vai produzir outra pérola. E outra coisa, quando nós deixamos que a pérola seja tirada de nós, nós ficamos aptas para gerar mais pérolas. Mas se nós ficarmos com aquela pérola dentro de nós, nós morreremos simplesmente com aquela pérola. Não vamos produzir nenhuma outra. Até se você olhar na internet, há ostras que produzem muitas pérolas. Mas por quê? Porque um dia ela já produziu outra pérola. Então uma ostra que produz muitas pérolas é porque lá no passado ela já foi ferida. E ela deixou aquela pérola ir embora. Para que então agora ela pudesse produzir ainda mais. Então nós temos que deixar o nosso coração disponível para o Senhor. Aquilo que você vence hoje é testemunho para uma pessoa amanhã. Eles venceram a tempestade. E as pessoas aí, quando eles subiram para o barco, diz assim: os outros ficaram admirados. Então as pessoas têm que olhar para nós e ficar admiradas quando ouvir o nosso testemunho. Quando você encontrar uma ostra ferida, uma pessoa ferida, diz para ela: Jesus, ele quer fazer dessa dor uma pérola preciosa. Ele quer te curar, ele quer te tratar. Então o Senhor, ele quer fazer isso na nossa vida, amém? E para encerrar, versículo 34 diz assim: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Olha só. Lembra? Nós começamos lendo o versículo 22, onde no versículo 23 Jesus dá uma ordem: vão e atravessem para o outro lado. Então levanta uma tempestade, acontece tantas coisas. E no versículo 34 diz: e depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Olha só, tem um louvor da Cassiane que diz: e quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé, tal, e você vai cantar o hino da vitória lá do outro lado. E é isso que vai acontecer. Você pode estar enfrentando uma tempestade agora, mas se você continuar crendo, se você continuar perseverando, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado vitorioso. Porque a Bíblia aqui não fala que o barco quebrou, que alguém morreu, que tragédias aconteceram. Não, eles chegaram do outro lado, com o barco intacto. Todos são salvos. E Pedro, podendo testemunhar que ele andou sobre as águas. E que Jesus, no momento que ele afundou, estendeu a mão e segurou ele, porque Jesus estava perto. Então olha só, você vai conseguir chegar do outro lado, assim como eles chegaram. Mas para isso, você precisa continuar firme e crendo em nome de Jesus. Amém? Então, recapitulando, Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos: vão e atravessem para o outro lado. Mas enquanto eles estão indo, vem uma tempestade. Muitas das vezes, quando nós estamos obedecendo uma ordem do Senhor, vai se levantar contra nós uma tempestade. Mas o que os discípulos fizeram? Eles lutaram. A Bíblia diz que eles lutaram. Então, quando você, obedecendo a ordem do Senhor, enfrenta uma tempestade, você tem que continuar lutando. Não é momento de desistir, não é momento de duvidar, é momento de perseverar, de continuar crendo.
Então Jesus vem até o encontro deles, mas eles com medo acham que é um fantasma, porque o inimigo ele age na nossa mente, afetando a nossa mente, ele afeta a nossa visão. E aquilo que é Jesus, nós achamos que é um fantasma. Então não deixe que o inimigo haja na sua mente e afete a tua visão. Continue crendo. Pense sobre o que você pensa. Amém? E aí Jesus, antes de tranquilizar a tempestade, tranquiliza a tempestade interna. Jesus os tranquilizou, dizendo: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro fala: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus fala: vem, e Pedro vai. Só que aí ele olhou, ele sentiu, ele teve pavor. Mas ele disse: salva-me, Senhor. Então você pode clamar que ele vem. E a Bíblia diz que no mesmo instante ele estendeu a mão e levantou Pedro. E o Senhor está aqui nessa noite, estendendo a mão para você e te colocando de pé em nome de Jesus. Então eles subiram no barco e o mar acalmou. Leva Jesus para o teu barco. Segura na mão dele e deixa ele te dirigir. Deixa ele te conduzir. Deixa ele agir como ele quer e não como você acha que tem que ser. Amém? E aí eles entraram no barco e chegaram do outro lado. Você pode ter entrado sozinho no barco, mas se você agora chamar Jesus para dentro, ele vai com você até o outro lado. Amém? Então, essa palavra que eu tinha para trazer para vocês que entraram depois, vai ficar salva, você vai conseguir assistir depois, vai ficar também salva no meu canal do YouTube para você conseguir ver mais vezes e compartilhar com mais pessoas. Amém? Eu quero fazer uma oração por vocês, para que Jesus acalme a sua tempestade interna e a sua tempestade externa. Amém? Você que está me assistindo e pode fechar os olhos, eu convido você a fechar os olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor, que, Pai, estava palpável aqui. E eu sinto o Senhor aqui ainda, Pai. Meu Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui online assistindo. Meu Deus, eu não sei o que elas têm vivido, eu não sei o que elas têm enfrentado. Não sei quais são as tempestades, Pai, que elas têm vivido. Meu Deus, mas independente se são tempestades externas ou internas, eu peço agora, Jesus, que o Senhor venha acalmar cada uma dessas pessoas. Oh, Pai, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer, meu Deus, oh, Senhor, tranquilidade. Pai, que essa pessoa, meu Deus, se firme na Tua palavra, meu Deus. Mesmo que todas as coisas ao redor, mesmo que todos os sentidos, mesmo que tudo aquilo, meu Pai, que está ao redor dela diga que é o fim, que acabou, meu Deus, mas que ela continue crendo, Senhor, crendo em Ti, Pai. Porque o Senhor, meu Deus, cuida de nós. O Senhor, meu Deus, estava ali perto de Pedro quando ele afundou, Pai. O Senhor, no mesmo instante, Pai, estendeu a mão e levantou Pedro das águas. Pai, estende as mãos agora, meu Deus, para esse homem, para essa mulher, meu Pai. Oh, Jesus, estende a tua mão agora, Senhor, e levanta, meu Deus, este homem. Levanta, meu Deus, essa mulher, Pai. Essa pessoa que estava triste, depressiva, com angústia, Senhor. Que estava, meu Deus, pensando até mesmo em suicídio. Que estava, meu Deus, pensando, Senhor, em besteira, Pai. Em se vingar, em fazer, meu Deus, besteira. Em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, o Senhor está entrando com a paz agora. O Senhor está dando, meu Deus, tranquilidade. O Senhor está colocando de pé essa pessoa, Senhor. Essa pessoa que não comia, ela vai voltar a comer. Essa pessoa que não dormia, ela vai voltar a dormir. Essa pessoa, meu Deus, que não sorria mais, que não tinha mais o brilho nos olhos, vai voltar a sorrir. Meu Deus, o Senhor, Pai, agora está libertando, meu Deus, as pessoas, meu Deus, do fundo do poço, do fundo do mar, meu Deus. Essa tempestade se levantou, meu Deus, para paralisar essa pessoa, para destruir ela, Senhor. Mas em nome de Jesus, o Senhor está agora colocando ela de pé. E ela vai, meu Deus, como os discípulos foram, elas vão chegar do outro lado, vitoriosas, sem perdas nenhuma, meu Pai. Porque a Bíblia diz, meu Deus, que eles chegaram do outro lado e não relata que barco quebrou. Não relata que alguém sofreu alguma perda. Não relata que ninguém morreu. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa vai chegar do outro lado com tudo
intacto, ela não vai ter perdas, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada um que está assistindo essa live, que vai assistir depois, meu Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, e receberei testemunhos dessa palavra, em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Eu vou colocar um louvor aqui, deixa eu aumentar, pra gente encerrar. Amém? Glória a Deus. Depois ouçam essa música. O vento vai vir. O medo vai vir. Mas você pode clamar ao Senhor. Clame a Ele. Por isso estou aqui. Ele acalma o vento. Ele repreende o medo. Não tema mais o mar. Pois firme sua fé no Senhor. No seu barquinho está. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temas. Não, chega de ter medo. Firme sua fé no Senhor. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele te socorrerá todas as vezes que for necessária. Amém? Com muito carinho. Então, gente, vou estar encerrando aqui a live para cuidar da minha pequena, mas eu agradeço você por estar aqui. E que o Senhor abençoe a sua vida. Depois conta pra mim o que o Senhor falou com você. Conta pra mim o seu testemunho. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.